Olá, hoje é quinta-feira, vamos a mais uma aula de História e Geografia. Hoje com o tema Brasil, Natureza e Sociedade. O Brasil e as mudanças do século XIX. Acaba o Império, começa a República. Uma república para poucos. O voto é secreto. 1. A partir de 15 de novembro de 1889, o Brasil republicano passou a ter um presidente. O primeiro presidente brasileiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, mas não foi eleito. Tomou o poder por um golpe militar e, após sua renúncia, o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, assumiu o poder. O primeiro presidente eleito foi o paulista Prudente de Moraes, em 1894, dando início ao período conhecido como a República do Café com Leite, devido à alternância de poder entre os estados de Minas Gerais, o maior produtor de leite, e São Paulo, o maior exportador de café. Porém, na República Velha, os trabalhadores rurais, ex-escravos, pobres, analfabetos, menores de 21 anos e as mulheres não podiam votar, nem participar da vida política. Era permitida a participação apenas a 2,5% da população, havendo aristocracia, isso é, os privilegiados ao poder, e oligarquia, que eram poucos com acesso ao poder. Atualmente temos uma democracia, que o poder é dado ao povo, né? Então, atualmente nós temos uma democracia maior que antigamente, com 70% da população como eleitores e de modo representativo. Então, hoje os políticos representam o povo, ou deveria representar, né? Antigamente, o voto era aberto e os políticos controlavam os eleitores na escolha dos candidatos, para que votassem em quem eles quisessem. Era o chamado voto de cabresto. Então, os políticos, eles usavam o poder para controlar os eleitores, né? Existia o voto de cabresto. Muitas vezes, eles já davam o papelzinho lá já preenchido com o nome do candidato, que era para eles votarem. Só a partir do Código Eleitoral de 1932 que o voto tornou-se secreto e os eleitores puderam garantir o sigilo e ter mais liberdade na hora de votar. Vamos agora à atividade. Observe as charges a seguir e responda em seu caderno. Então, eu vou aproximar um pouco mais a imagem para vocês observarem, tá? As charges. A primeira aí é o cartaz do Partido Democrático de São Paulo, em 1928, falando, né, era um cartaz contra o voto de cabresto. Então, era esse aqui. Vou aproximar um pouco mais, tá? Então, observem aí as imagens, né? A mensagem que vem no cartaz. Olha que interessante, nós estudamos cartaz na aula de arte, estamos falando de cartaz em História e Geografia na mesma semana, né? Então, observaram? A segunda charge do Sorne, tá? Foi feita em 1927. Então, observe lá em cima, né, a frase. As próximas eleições de Cabresto. Então, temos aí, ó, o político, o eleitor e a soberania, né? Então, observem também bem as duas chaves, ok? Observaram? Vamos agora às perguntas. Como parece representado o eleitor? B. O que significa desenhar o eleitor dessa maneira? C.
O que o político está fazendo? D. Quem é o representante dos coronéis nessas ilustrações? E. Para você, essa charge representa o voto aberto ou o voto secreto? Então, nessas charges aí, né? Tem o voto aberto ou o voto secreto? O que vocês acham? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.